Alô, alô, está entrando no ar mais um episódio do Sem Choro Podcast. Olá, família! Eu sou Rafa Andrade, pai do João e do Marcelo, e está no ar o 32º episódio do Sem Choro Podcast. Por fazer muito mais do que o seu dever manda, eu quero dar a você a mais alta honra possível neste mundo. Como vocês que estão ao vivo já estão vendo aqui no Instagram, eu estou recebendo a Bebel Soares, que é mãe do Felipe, de 10 anos, e criadora, abre aspas, vou mostrar as aspas aqui no Instagram, mas você que está apenas nos escutando, é bom frisar que eu estou abrindo aspas para o grupo de mães. Eu digo abrir aspas porque nós vamos ver durante a conversa que não é apenas um grupo de mães, é muito além disso. Então, obrigado, Bebel, por me receber. Como é que tá tudo aí na quarentena? Eu que agradeço. Eu sempre vamos inovando, né, Rafa? Tem que ir inventando coisas, ainda mais agora, quarentena. A gente tem que se virar nos 30 aí. Eu já tava, engraçado que eu já tava super nessa vibe eu tô tendo até mais tempo agora, durante a quarentena, do que eu tinha antes, por incrível que pareça. Uma curiosidade é que o Felipe já tem 10 anos, né? Então o tempo com uma criança mais velha é outro, né? Bem diferente. Eu com um menino de 2 anos aqui é uma loucura. E antes da gente iniciar o papo, de fato o papo aqui, um pequeno informativo. A gente está publicando no Destaques, no nosso Instagram, que é @semchoro, toda atividade online infantil. Então qualquer atividade que você tiver, material, qualquer informação para a gente fazer com as crianças dentro de casa, pode marcar Sem Choro, que a gente republica lá no Stories e vai para o destaque. Então, depois de praticamente 30 dias de isolamento e anos de experiência em home office, eu sei que a produção e o tempo ficam bem mais apertados quando a gente tem criança por perto. Então agora, por exemplo, o Marcelo está aqui do lado vendo uma aula online de musicalização infantil, então a gente pode ser interrompido a qualquer instante. Então, Bebel, obrigado por aceitar o convite. Hoje a gente vai bater um papo sobre essa sua trajetória de pouco mais de 10 anos na Padecendo, desde a sua maternidade até os dias de hoje, em que você já está planejando o lançamento do seu livro, Sem Paraíso e Sem Maçã. Acredito até que já deve ter tido alguma intercorrência no lançamento do seu livro, né? Bebel Soares é arquiteta de formação e, como ela mesma descreve, percebeu no início da vida do Felipe que não daria conta de ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa profissional. E ao desabafar nas redes sociais sobre isso, encontrou outras mães passando pelo mesmo problema e aí nasceu, sem muita pretensão, o Padecendo no Paraíso. Hoje, uma década depois, milhares de histórias, fraldas, puerpérios e choros, muitos choros de milhares de crianças, luto e muita cumplicidade entre essas mães, a Bebel lançou no início do ano uma campanha de financiamento coletivo para publicar toda essa trajetória no livro que já tem até nome, Sem Paraíso e Sem Maçã. Então, foi mais ou menos isso. Pulei alguma parte, faltou algum detalhe aí, Bebel? Como que foi o nascimento do Padecendo no Paraíso? Foi isso mesmo. O Felipe tinha 1 ano e pouco e até então estava tranquilo. Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu conto um pouquinho disso no meu livro também. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele ficava no berçário, eu ia lá amamentar, eu levava para o escritório, eu trabalhava o dia inteiro, ia para casa, né, tudo, aquela correria. Daí ele começou a demandar mais de mim quando ele estava chegando perto dos 2 anos, né? Que eles entram naquela terrible twos e tal. E aí foi nesse momento que eu vi que eu tinha que mudar minha vida, assim, eu precisava me organizar. E aí começou a desandar o casamento. Você já trabalhava em home office? Não, eu tinha escritório, tinha vários funcionários, tinha uma sócia. E aí, nesse momento, eu fiz um post no Face, gente, alguém me ajuda, eu não tô sabendo lidar. O Felipe, eu pegava ele na escola, ele chegava em casa, chorava, porque na verdade ele estava exausto. E eu também estava cansada, eu não sabia interpretar o choro dele, né? Que hoje eu sou outra pessoa, sou uma pessoa muito mais zen. Mas eu era muito nervosa, e aí já estava gritando e tal. E, gente, você não grita com um menino de 2 anos, porque ele não está entendendo. Mas, assim, eu precisava de ajuda também, né? E aí eu fiz o grupo e fui recebendo ajuda e fui vendo, assim, inclusive fui mudando muito de ideia em relação aos preconceitos que eu tinha em relação à maternidade, trabalho, carreira, casamento, né?
E tô mudando ainda tô aberta a mudar mais, mas foi isso. Aí o grupo surgiu nessa vibe, assim, de trocar ideia com outras mães. Um desabafo, praticamente, né? Aí você recebeu acolhimento e percebeu que era uma história mais comum que você imaginava. Na verdade, todas nós estamos nesse mesmíssimo barco, né? A solidão materna é uma coisa impressionante. Eu acredito que a nossa sociedade está mudando bastante, mas o protagonismo do pai na vida da criança, e isso ainda é um pouco lento, e naturalmente quanto mais ausente é o pai na vida dessa criança, mais sobrecarregada fica a mãe. Inclusive, eu tenho mencionado isso bastante, tem um cantor fazendo muito sucesso aí nessas lives ultimamente, que ele disse que ele não troca a fralda de cocô porque ele tem o estômago fraco. E eu fico me perguntando, será que a mulher dele tem a mesma opção? Não é? É bem por aí. Aprenda a fortalecer seu estômago, né? Não, eu enjoava horrores em viagem. Depois do Felipe nasceu, ele enjoava horrores, ele vomitava. Eu parei de enjoar. De repente, eu parei de enjoar porque eu tinha que cuidar dele e ficar... tinha viagens, teve vezes que ele vomitou assim 3 vezes na mesma viagem. Pois é, você adaptou, né? Então era um caos. Não tinha jeito. Então, meu corpo aprendeu a não enjoar. Mas eu acho que essa falta de protagonismo do pai na criação do filho, ele gera uma solidão ainda maior, uma sobrecarga não só física, né, mas como emocional na mãe, né? E essa solidão, essa carga que essa mãe carrega, você acha que é o principal motivo para esses grupos darem tão certo, para o fortalecimento desses grupos maternos? Você já tinha escutado falar em grupo materno? Não tinha nem ideia, assim, o Facebook era muito recente, né, quando o Felipe nasceu, eu nem sei se eu participava de algum grupo, eu fui descobrir como é que criava grupo, assim, sabe, a minha amiga falou, por que você não cria um grupo? Eu falei, não, como é que será que cria grupo aqui, entendeu? Eu fui pesquisar como é que fazia e tal, não tinha a menor noção. E o Face também foi evoluindo em relação a grupos, né? Ele tem muito mais recursos hoje. Na época tacava a pessoa lá e era isso, ia entrando mais gente. Então eu fui descobrindo tudo, assim, na luta, né? na mar. O que você vivenciou dentro desse grupo, na verdade, foi... Como você mesmo fala, que criou um grupo sem muitas pretensões, você criou ele para si própria, né? Sim. E aí você percebeu o tanto de demanda que gerava de acolhimento das mães, né? Então, quais as realidades que você viveu dentro desse grupo de coisas que não são do seu cotidiano? Como que você percebeu que vocês tinham... Eu falo vocês, né? Porque vocês são um grupo, não um coletivo, né? Uma coletividade. Quando que você percebeu que tinha essa coletividade... uma similaridade de uma pauta que você se ajudava? Quando que você percebeu isso? Uma mãe solo, por exemplo, uma mãe que não tem grupo de apoio, que não tem rede de apoio física na cidade, isso pode salvar a maternidade dela. Quando você percebeu o poder que isso tinha? Logo no começo, quando a gente fez, em 2013, a gente teve uma demanda que os prontos atendimentos de Belo Horizonte estavam todos fechando, os infantis, né, os PAs infantis de Belo Horizonte estavam fechando. E aí a gente começou a fazer um movimento dentro do grupo, falando, vamos fazer uma passeata, vamos fazer uma manifestação para lutar para não fechar o do Vila da Serra, na época, que era o que ia fechar. E a gente foi para a rua e vimos, assim, foi uma passeata com carrinhos de bebê, com várias famílias, com criança e tal. E aí essa passeata mostrou que, assim, tinha a pauta saúde em comum, tinha a pauta da educação das crianças em comum, e tinha as pautas do feminino, né, do resgate da nossa autoestima, do combate ao machismo, né, as pautas feministas, assim, para a gente se colocar, a gente mostrar nosso lugar no mundo. Enfim, o grupo foi amadurecendo, eu fui amadurecendo junto com o grupo, todas nós, assim, quem está no grupo desde o começo, sabe como todas nós fomos mudando ao longo desse percurso, né? E foi isso, assim, a gente foi criando também muitas novas amizades a partir do grupo, porque a maternidade virou uma coisa muito solitária, né? Cada uma dentro da sua casa, não tinha uma rede, e aí o grupo virou uma rede de apoio. Então, quando uma criança fica doente, já teve caso, né, de uma criança fica doente, a gente faz corrente de oração, ou faz corrente para doação de sangue, cadastrar como doador de medula, não falta objetivos, assim, né, que eu não tenho esse problema, mas eu vou ajudar a outra. Então, é isso, a gente foi vendo que uma pode ajudar a outra de várias formas diferentes. E quando você tem uma empatia coletiva, você é acolhido em qualquer pauta que tiver, né? A Kika está comentando aqui de um documentário, só me engano, um documentário da Netflix, O Começo da Vida.
Eu já assisti metade dele e é muito interessante, que eu indico todo mundo a assistir, que ele fala muito sobre a ciência neurológica, né? Mudanças tanto da mãe enquanto gestante e depois que a criança nasce, e também no bebê, mudanças neurológicas. É muito legal. É impressionante o tanto que a mulher, eu gosto de falar disso nos cursos que eu participo, para os homens perceberem o tanto que a mulher muda, que ela não está simplesmente louca, né? Que ela está passando por transformações biológicas, físicas, emocionais, tão gritantes que muitas vezes fogem aos olhos, não só do cara, né? Às vezes nem ela mesma não sabe o que está rolando, né? Então ela não tá louca. É bem além disso, e esse documentário é muito bom para compreender isso. É muito legal assistir também. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. Alô? Oi, amor. E as crianças? Tá tranquilo. E o Zezé? Ele tá excelente. Bebel, quais histórias você pode descrever? Nós vamos chegar na parte do livro, né, daqui a pouco, né? Não é para dar nenhum spoiler ainda, mas o que mais... Não é o que mais te marcou, mas quais histórias você carrega pro resto da vida, que com certeza vai estar no livro, mas você percebe que foi assertivo demais criar esse grupo? Eu vou até ser um pouco dramático, assim. Eu acho que esse grupo pode até ter salvado vidas. Teve, olha, logo também no começo, porque uma coisa foi puxando outra e outras ações que a gente foi fazendo, né? Logo no começo teve uma mãe, que hoje é minha amiga, mas na época eu não a conhecia, que me mandou uma mensagem inbox e falou: Bebel, eu queria te mandar um texto contando uma coisa da minha história, mas eu preciso que seja anônimo, eu confio em você, eu sei que você não vai falar quem eu sou e tudo, mas eu preciso, isso faz parte do meu tratamento psicológico e tal. E ela me mandou um texto que eu nunca, na minha vida, eu imaginei que eu ia receber aquilo de alguém, que alguém tinha passado por aquilo e ia me contar. Ela tinha sido estuprada quando eu tinha 11 anos, no banheiro de um clube, na colônia de férias, pelo professor de educação física. Foi uma coisa tenebrosa, né? E ela ficou traumatizada. Hoje ela é mãe, ela tem filhos e tal, mas é um trauma que ela está tratando até hoje, porque não é uma coisa... Ela ficou 4 horas trancada com ele nesse banheiro, e nunca contou, até os 18 anos ela não tinha contado para ninguém, ela saiu de lá sangrando e tal, mas não teve coragem de contar, porque ele fazia ameaças e tal. E eu conto essa história, ela foi pro site na época, e ela agora tá no livro, assim, eu conto um pouco do que eu ouvi dela e tudo. A gente foi se aproximando muito por causa dessa história. Por causa dessa história, outras mães foram contando histórias de abusos que elas sofreram também. E E ela abriu essa história depois? Essa história ficou anônima, ela tá anônima, mas ela foi pro grupo de forma anônima, né? A gente não tem, preserva a identidade da pessoa. Inclusive, e ela tá no livro com um nome, um codinome, né? Porque algumas histórias eu coloquei, todas as histórias têm nome de mulher, mas algumas são o nome real e outras são outros. Eu coloquei um nome fictício, assim. E aí muitas outras mulheres começaram a contar histórias de abuso que elas sofreram também, quando crianças, principalmente. E a gente vai vendo como é comum o abuso sexual infantil. E a partir disso a gente fez um primeiro workshop de prevenção e combate ao abuso sexual infantil para pais e para crianças. Tinha oficinas para crianças para orientá-las, né, assim, de forma lúdica para prevenção. E aí a gente fez esse primeiro workshop, foram 2 dias de workshop, com vários palestrantes, psicólogos, muita gente muito bacana que trabalha com infâncias. E 2 anos depois a gente fez um outro workshop, com outra palestra, com outras atividades para as crianças. Desse workshop saiu um livro, que é a história A Mão Boa e a Mão Boba, que me deu branco agora, da autora do livro. My God, desculpa, gente, mas eu sou ator. Nada. Online a gente faz tudo junto. Eu faço a busca aqui agora. Renata Enrich. Isso, Renata Enrich. Ele está no site Padecendo também. Que ela fez uma peça de teatro para esse evento. E aí ficou tão legal, todo mundo queria conhecer a história, que ela acabou lançando o livro. É grávida agora, já teve neném, a Renata. E aí a Renata lançou esse livro, tem esse livro aqui. Então foi assim, as coisas vão dando frutos, né? Vão gerando outras coisas. Raízes, né? Vai criando raízes próprias. Legal.
E aí vão saindo, assim, vai florescendo, as sementes vão sendo plantadas em outros lugares, é uma coisa incrível, assim, a força que isso vai tendo, né? E por causa dessas histórias também, que a gente foi vendo que as mulheres precisavam de apoio psicológico, inclusive, aí a Dani Salum e a Dani Bittar criaram o Gamas, que é um grupo de apoio com também. terapia, né, com uma terapia coletiva, para quem não pode pagar a terapia, né, tem um valor simbólico. Então, é muita coisa construtiva que vai saindo ali. De apoio. É lógico que a gente tem treta, que a gente tem essa parte. Faz parte, né? Mas, assim, no geral, a gente tira muito mais coisa boa do que coisa ruim. Eu acho que grupos, comunidades desse tipo, eles vão criando um pouco de perna própria também, né? Então, eu acho que, inclusive, desde 2013, mais ou menos, 2018 principalmente, começou a ter muita briga política dentro de grupos de família. E na minha família, por exemplo, está proibido falar de política. Eu acho isso um desserviço. Eu acho que a política tem que ser discutida. Então a gente tem que ter debate, tem que ter diálogo. Às vezes vai ter mais exaltados, outras não, mas é necessário para a gente evoluir que a gente seja confrontado. Se a gente conversar só com quem concorda com a gente não vai mudar, refletir e evoluir de maneira alguma. A Cristina Lana até fala aqui, ó, eu fui salva da depressão e fui salva espiritualmente e emocionalmente pelo grupo de apoio organizado com total apoio do Padecendo. Gratidão infinita. Então ele está comprovando as minhas suspeitas. Obviamente não é suspeita, né? A gente já sabia que do quão fundamental é esses grupos de mães. Eu preciso te dizer uma coisa. Você foi um grande amigo. Por tantas vezes me ajudou a ver o lado positivo dos meus problemas que eu nunca pensei que você pudesse ter algum. Eu só quero que saiba que você é um amigo em 1 milhão. Um outro ponto também, eu acho que vocês, a partir do momento que os filhos vão crescendo, vocês, como você já falou, vocês vão amadurecendo, vão mudando um pouco de pautas. E naturalmente, como o grupo, é bom frisar, ele é proibido para homens. Eu estou aqui como quase com intruso, mas como eu não estou no grupo, acho que vale. Na verdade, a gente sempre gosta de abrir discussão para os homens, só que lá no grupo a gente quer ter liberdade de falar, né? Inclusive falar mal deles, às vezes, é bom também. Abafar sobre os maridos, entendeu? Aquelas coisas. Mas não é que a gente é contra os homens, só que a gente precisa desse nosso espaço. Mas a gente tem as mídias abertas, né? Igual aqui o canal do Instagram, que é justamente para trazer os homens para a conversa também. E agora a gente gosta de conversar com homens como você, Rafa, que são homens que abraçam as causas, que são pais, né, de verdade, porque eu tenho muita preguiça daqueles machos que inferiorizam a mulher, que colocam a gente como uma coisa de segunda classe, né, que por não ter pênis, né, na maioria das vezes. É um objeto. Então, quando objetifica as mulheres, coisifica a gente, né? Eu não gosto desse tipo de homem. Tem muito homem assim, tem muito homem que não é assim, né? Eu nunca estaria, eu estou casada, meu marido não é assim. Mas tem muito homem que ainda tem muito a aprender, e eu falo que a gente tem muito a ensinar para os nossos filhos, para eles não se transformarem nessas criaturas abomináveis. Eu, inclusive, tenho uma frase que eu gosto, eu tenho falado muito, que serve muito mais para os homens, exatamente por causa disso que você acabou de descrever. Se seu filho ou filha arrumar um namorado ou namorada igual a você vai ficar orgulhoso ou tenso? Não é? Fala muito do tipo de relação que a gente tem com as esposas. Exatamente. É o exemplo que a gente dá para eles, né? Quais outras histórias, assim? Essa história, inclusive, vou fazer um comentário sobre essa história do abuso sexual. Eu gravei um podcast também com a Caroline Arcari, ela tem um livro muito legal também, chamado Pipo e Fifi. Ah, sim, maravilhoso. Didático, a gente fala muito desse livro. Esse livro é fantástico. Ele é muito didático e ela me falou uma coisa que eu achei curioso. Os números são absurdos, é difícil até de você acreditar nos números tão alto que é o número de abuso. Mas ela me falou uma coisa que a gente já começa a ensinar educação sexual para a criança desde... A barriga já pode começar a falar, mas desde que você está tocando na fralda, por exemplo. Estou te tocando porque eu sou seu pai, sou mamãe... Estou te tocando porque estou trocando, estou fazendo higienização. E a educação sexual, quando ela cita um dado, entrevista da Oprah. Você já viu essa entrevista que ela faz com 5 abusadores condenados nos Estados Unidos? Mas ela faz uma entrevista com 5 abusadores condenados nos Estados Unidos, e eles são unânimes, que eles falam assim que o vítima mais fácil de ser abusada é aquela que não tem informação.
criança que tem informação, ela já grita, ela já reage. Então, o ensino da educação sexual é uma coisa fundamental para salvar vidas. Extremamente necessário, Exatamente. E o relato dessa mãe que você falou, anônimo ou não, ele é de extrema importância exatamente para outras pessoas perceberem, falarmos mais sobre isso e perceber que há um problema, né? Sim. E olha a situação dela, minha menina de 11 anos, ela sangrou vários dias, ela teve febre e ninguém notou que tinha uma coisa errada. Ela ficou rebelde na escola, começou a ter 1000 problemas. Mostrando, pontualmente. E ninguém, né, ela estava gritando ali, mas ela não tinha coragem de contar. Olha e só. aí é um trauma, né, que a pessoa tem, e que é um trauma duplo, porque as pessoas mais próximas em quem ela confia não escutaram, né, não perceberam os sinais que ela deu. O mundo cão que a gente vive, né, às vezes você não enxerga, né, tá, igual você falou quando o Lipe era mais novo, trabalhando loucura, você chega em casa estressada, seu filho tá te dando vários sinais, mas você não tá enxergando. Então a gente tem que parar. Eu estou achando interessante essa quarentena porque a gente está sendo obrigado a parar e observar as coisas e olhar para dentro, sabe? Exato. E rever. Tem muito casal que ambos vivem uma rotina de trabalho muito louca e ambos não têm um olhar mais cauteloso, mais calmo assim para a criança. E agora ambos, muitos casais, os dois estão trabalhando em casa. Então, apesar de ter sido muito drástico, né, porque foi uma obrigação, ele tá tendo que aprender, né, a conviver o que a gente há pouco tempo empurrava tudo pra escola, né, se vira aí. Ainda tem mãe, assim, nessa época agora que a mãe tá home office e o pai também, assim, o pai simplesmente entra. Tô trabalhando, né? Se vira aí. Estou trabalhando e vai pro quarto, se tranca no escritório e a mãe faz almoço, arruma casa. Exatamente. Aí vai trabalhar à noite, a gente precisa equilibrar isso aí também, que às vezes a mãe tá lá, ela vai desabafar, a gente, peraí, mas e o seu marido? Né? Tem seu empregado, isso aqui tem que... Então, mas a casa não é só sua, né? Deixa o pau quebrar. Se você não fizer almoço, alguém vai ter que comer, manda ele pedir comida, então, no delivery, se você não teve tempo. A mulher não pode ser obrigada a fazer tudo. Sem dúvida. E isso é muito casamento, na China já aconteceu, depois que foi terminando o isolamento, muito divórcio está acontecendo, porque é um choque de realidade ali, os dois juntos. E a violência doméstica está aumentando muito também. Por causa dessa questão, né? Inclusive, não só a violência contra a mulher, mas contra as crianças também. Porque não sabe lidar com isso, né? É uma loucura. Tá aprendendo a lidar com isso. Às vezes, o pai, que, por exemplo, que não fazia nem a sua obrigação, agora ele tá ficando louco dentro de casa. Ele não tá dando conta. Tá ficando louco. E tá vendo como, né? Tá aprendendo a valorizar. E a Kika tá falando assim, nessa quarentena, a Fada Azul que tá trabalhando mais. Porque eu falei que a Fada Azul é aquela que... Quando a roupa aparece dentro do armário, entendeu? Foi a Fada Azul que colocou. Então, o ralinho da pia fica aqueles restos de comida. A pessoa lavou a louça, mas o resto da comida ficou ali no ralinho, não jogou na lixeira. A Fada Azul vai lá e tira, entendeu? Então, a Fada Azul... Aqui, a minha Fada Azul ficou de férias, assim. Tipo, agora a máquina estava lá lavando roupa. Acabou de lavar, eu tinha que gravar com você, a roupa tá dentro da máquina lá. Na hora que alguém resolver, vai lá e pendura. Não tô aqui tranquila, não vou morrer, ninguém vai morrer, porque a roupa não saiu da máquina ainda. E é engraçado fazer esses testes, né? Minha mãe fazia muito isso com a gente. Deixa um prato, por exemplo, com resto de comida, deixa na pia, vamos ver quantos dias que vai ficar ali. E vai deixando. De repente já tá criando um ser vivo lá dentro já. Sim, você vai criando uns musgos e tal. O quarto do Felipe, de vez em quando, fica intransitável. Ele que mora lá dentro, né? Deixa... Nárnia. Eu falo com ele que assim, sabe quando... Outro dia o Lego no chão. Eu falei, sabe quando idoso fica brigando pra ir pra rua, que tá dando xerife, não quer ficar em casa? O Lego dele também tava assim, o chão inteiro com Lego. Eu falei, olha, o seu Lego tá igual os idosos na rua. Pode colocar tudo dentro da caixa de novo. Estão saindo desse tipo. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Bebel, você passou também, me corrija se eu estiver errado, acho que 2 anos atrás você passou por um momento muito delicado também, que foi descobrir que estava com um câncer. Foi ano passado. Foi há 2 anos? Foi no 2019. Sim. E eu lembro que quando você postou, óbvio, eu acredito que você já deveria saber há mais tempo, depois você resolveu abrir para a rede social,
Salvo engano, quando você postou, eu tinha acabado de perder um tio muito, muito, muito próximo. Era o meu segundo pai. E o câncer dele foi muito mais como é que é a palavra? É difícil falar com câncer, é mais... Agressivo, né? Obrigado pela palavra. Muito mais agressivo, e ele tratou durante 1 ano e pouco e veio a falecer. Então, você lembra mais ou menos quando que você publicou a data? Publiquei logo depois que eu operei. Eu operei dia 10 de junho e eu publiquei logo depois da cirurgia. Na verdade, eu não tinha problema nenhum em falar, várias pessoas já sabiam, assim, as pessoas mais próximas. Quem conversava comigo, eu comentava, falava, eu não posso fazer isso agora, porque eu tive que cancelar palestra, algumas coisas que eu ia fazer e tal. E algumas pessoas me chamavam para fazer, eu falava, não posso marcar, porque eu não sei quando que eu vou operar, eu estou com câncer e tal. Eu não coloquei nas redes sociais, porque, na verdade, foi por causa da minha mãe que ela pediu, porque ela não queria preocupar a família. Entendi. Enfim, ela queria que as coisas estivessem mais controladas, até que eu estivesse mais certo, assim, meu tratamento e tudo, para contar. Eu falei, mãe, mas eu não aguento ficar escondendo. Inclusive, eu acho que quando a gente conta, fica mais leve para a gente. É um e a pouco gente terapêutico também, né? Muita gente também. Então, assim que eu operei, eu fiz um post falando com a minha foto ainda no hospital, toda amarrada, com dreno e tal. Falei, gente, eu acabei de passar por uma cirurgia para retirada dos câncer de mama e tal. E depois eu fui contando todo o processo. Eu descobri no dia 25 de março do ano passado, o resultado do exame saiu dia 25 de março. Eu ia operar no início de maio, acabei adiando a cirurgia, trocando de médico. Nesse foi um longo processo, assim. Eu contei tudo isso no meu livro, assim, em detalhes, porque muita gente pergunta. Uhum. E à medida que eu ia conversando, muita gente me chamava no meu Instagram pessoal é Babel Soares. E lá eu fui contando, porque eu aqui no Do Padecendo é mais geral, assim, falo de todas nós e tal, né? E lá eu ia contando, assim, minha rotina de fazer radioterapia, consultas e tal. Não precisei fazer quimioterapia, né? Aí falo por que eu não tive que fazer, por causa do meu tipo de câncer, tudo que eu fiz, assim, que foi eu fiz uma quadrantectomia, só tirei uma partezinha da mama, o tumor tinha 2 centímetros, menos de 2 centímetros, só foi pequenininho e tal, não precisei reconstruir, mas eu fui conhecendo muita gente, né, muitas mulheres passando por isso, às vezes tinha que tirar as 2 mamas, eu cheguei a fazer um exame genético para ver se eu tiraria as 2 mamas e os ovários também, que se fosse genético, caso igual da Angelina Jolie, né? Uhum. Eu tinha, seria mais... preventivo. Seria melhor fazer isso e tal, então eu preferi fazer o teste genético antes, então eu tive que ficar muito tranquila, porque os exames, a gente faz 1 milhão de exames, tem que ficar esperando o resultado, então se a gente fica criando uma ansiedade, a gente morde o coração. Exatamente, você fica com a imunidade com o mental muito baixo, né? Emocional muito... E tem muitos outros assuntos extra-maternidade, por ser um grupo só de mulheres, vocês devem trazer à tona também, que é terapêutico, né? O que mais que, além do próprio feminismo, que acredito que deve ser bem forte, acredito não, na verdade eu sei, que é bem forte no grupo também, o que esses assuntos, essas pautas, você acha que elas ajudam no próprio empoderamento feminino, assim? A gente fala muito também da depressão, porque a depressão, eu acho que eu falo que é mais difícil de lidar com a depressão do que com o câncer, porque a depressão é uma coisa que é mais subjetiva, e muita gente acha que é frescura, que não tem sentido, e eu também tenho depressão, eu tive uma crise de depressão muito forte em 2016, eu tomo remédio até hoje para depressão, e a gente fala muito disso porque tem muita mulher deprimida. E a nossa vida a gente é muito oprimida e acaba gerando uma depressão em função do que a gente passa. Né? Então, é um assunto muito comum entre as mulheres, não só as mães. Mas eu acho que depois da maternidade isso fica mais forte, porque tem uma depressão pós-parto, muitas vezes que a gente não nota, que não é diagnosticado, né? Eu sei que eu tive depressão na adolescência, mas não foi diagnosticada na época, mas hoje, depois de ter essa crise, agora depois de mais velha, eu entendi que aquela época também era isso, assim, de querer morrer e tal, sabe? Então, é uma coisa que é um tabu. Então, eu gosto muito de falar dessas coisas que são tabus, porque enquanto a gente não falar sobre elas não vão deixar de ser tabu, e é muito fácil a gente conversar com liberdade, e as outras pessoas vão vendo que elas podem falar disso também, não precisa ficar escondendo, porque muita gente esconde porque acha que é feio, que é errado, e a gente fala muito, outro tema que a gente gosta muito de falar,
maternidade atípica, com a solidão da mãe atípica, né? Quando tem filho com autismo, síndrome de Down, então tem muitas mães ali que passaram por vários processos, assim, e a questão da inclusão escolar, que faz muita diferença quando tem uma rede de apoio também, né? Acaba que a gente faz muita ação, assim, sabe, pela inclusão, a gente conversa muito sobre isso, e as mães perguntam muito lá no grupo, por exemplo, meu filho tem um coleguinha com síndrome de Down, meu filho tem um colega autista que bate, como é que eu vou fazer? Porque eu sei que é diferente, como é que eu vou ajudar meu filho a entender o colega? E acaba que a criança consegue criar um laços de amizade com essa criança que é autista. Então, eu acho que o maior propósito é a gente conversar e tirar esses preconceitos da sociedade, né? A gente rever os conceitos da nossa sociedade. Eu acho que, por isso no começo, quando eu fiz a descrição do Padecendo, eu falei grupo de mães entre aspas, é porque é muito mais do que isso, né? Eu acho que quando eu te conheci pessoalmente, foi na palestra do Transforma. Quando eu vi a sua palestra de como você descrevia o grupo, eu percebi que ali, na verdade, era uma transformação de paradigmas, era uma reflexão enquanto sociedade. E não, porque grupo de mães, eu vou restringir assim a um grupo terapêutico de ajuda materna. E isso está incluso também. Mas é muito além disso, né? Eu acredito que vocês amadureceram como mães, obviamente o tempo passou, vocês amadureceram como mulher, mas em grupo você consegue amadurecer muito mais. Talvez uma pessoa, por exemplo, que não é mãe atípica, não é pai atípico, e ele não lê nada sobre isso, ele não tem crianças na escola com deficiência, isso nunca vai incomodá-lo. Tem uma fala da Lau Patron que ela fala, assim, eu acho essa fala fantástica, que ela fala assim: você tem que escolher uma escola que é adepta à inclusão, porque se ela não consegue cuidar do meu filho que tem uma deficiência gritante, que ele está sentado dentro de uma cadeira de rodas, imagina para a deficiência do seu filho, que ela não consegue ver, que ele às vezes tem uma dificuldade de aprendizado. Então, assim, essa fala para mim demonstra uma lacuna, talvez, do sistema educacional, que a gente tem que só quem discute, conversa e reflete sobre crianças com deficiência, pessoas com deficiência, que tem essa noção. Sim, pois é, eu olho muito isso na hora de olhar a escola do Felipe. Ele trocou de escola esse ano, estou assim super satisfeita por causa da questão da inclusão nessa escola. Já era legal na anterior, mas está muito, muito legal a forma como eles lidam com essas coisas. E eu já tive problema com o Felipe quando ele era mais novo. O Felipe, ele tem altas habilidades. E agora, em janeiro, a gente fez uns testes, Cristina Silveira, que é psicóloga, avaliação neuropsicológica, então a gente viu que ele tem TDAH leve e tal. Só que numa escola que ele estudou quando ele era pequeno, antes do primeiro ano, a coordenadora não entendia que ele tinha demandas diferentes. Ele pegava, aprendia as coisas muito rápido, ficava atrapalhando a escola. Ela me chamava lá toda semana e era uma briga. Quando eu tirei de lá e coloquei em outra escola, eu fui uma vez no Loyola, quando eu estava morando em Belo Horizonte ainda, eu fui uma única vez no Loyola, expliquei, levei o relatório da psicóloga para elas, ele estava fazendo TO, estava fazendo um monte de coisa. A coordenadora falou uma vez, nunca mais eu precisei fazer nada. Ô Bebê, o meu filho mais velho, o João, tem 12 anos, ele é de novembro, então ele é 1 ano e meio mais ou menos, mais velho que o Lipe, e ele tem TDAH também. E olha que curioso como é o nosso próprio preconceito. Quando o João entrou na escolinha com 6 anos, ele estuda ótimo, né? Ele tá no berçário desde 6 meses. Quando ele foi pra escolinha, que era um pouquinho maior, com 6 anos, aí eu falei que ele tinha TDAH e tudo, aí a escolinha virou pra mim e falou assim: não, a gente aqui é uma escola inclusiva. Esse nome pra mim, eu falei assim: inclusão? Meu filho? Não. Por quê? Eu não aceitei isso na época. Aí, mas enfim, isso era uma própria trava que eu tinha. E agora que ele está com 12 anos, no ano retrasado, 2018, ele teve muitas dificuldades, ele estava no 5º ano, e eles me chamaram várias vezes. Ele estuda num colégio aqui próximo. Ele foi chamado, na 6ª vez que eu fui chamado, no primeiro semestre, eu pensei, eles vão me convidar a retirar o meu filho da escola. E pela 6ª vez eles conversaram comigo sobre como que eles poderiam melhorar, como que eles poderiam ajudar a acolher melhor o João. Todas as vezes que eles me chamaram é porque eles estavam tendo dificuldades e eles precisavam saber como que eles iam lidar com isso para melhorar. Então o Léo Gontijo, do Instituto Mano Down, ele fala muito isso. Ele fala assim, se você não sabe como lidar,
lá, por exemplo, no Instituto Mano Down, eles recebem todas as crianças com síndrome de Down. Mas quando chega uma deficiência que eles não têm, que eles nunca acolheram, o que eles falam com a família? Vamos aprender junto. Que a gente também não sabe, então vamos ver como é que é. E vai embora. É assim que tem que ser. Pois é, e assim, eu nunca mais tive problema, porque depois que eu entendi como é que era, como é que a escola lidava, tipo, essa vez lá, eu tive uma reunião com a coordenadora, nunca mais, ela me chamou, ela resolveu tudo com ele, lá nunca mais deu problema. E no grupo é muito interessante, porque é diferente a gente pegar uma revista e ler só uma história aleatória de uma criança com alguma síndrome, com algum problema. São histórias reais de mães que a gente conhece, que estão ali todos os dias postando e respondendo a gente, então a empatia é maior, porque é uma pessoa que... A fulana, posso não conhecer pessoalmente, mas às vezes eu conheci num evento. É mais real, ela é mais uma próximo. coisa mais palpável, assim, né? Então, a pessoa se sente mais próxima e consegue entender mais a dor da outra e apoiar mais, acolher. Então, isso vai mudando a nossa visão, assim, da criança atípica. A gente vai criando uma proximidade maior. Outra coisa que a gente gosta de falar muito é sobre racismo, que é uma pauta que não pode deixar de ser trabalhada, necessária. Né? Desculpa, gente, agora eu fiquei mais confuso. Zangief diz, rótulos não trazem felicidade. Bom, mal, deve amar a si mesmo. Tem 2 comentários aqui, ó. Da Cristiana. Quando eu estava na depressão profunda, Bebel, juntamente com a Dani Salum e a Renata, se uniram para me salvar e ela estava passando por essa cirurgia e me salvou. Gratidão. Então, mesmo você estando, vamos falar, até num leito, né, quase que o pós-operatório, ainda ajudando outras mães. E ela completa aqui, ó. Entrei em contato com a Bebel até constrangida e encantada com tamanha compaixão. Ela estava passando pelo câncer e me salvou. Padecendo e gamas são amor. Que é uma fofa, ela ainda decedeu no salão de festa do prédio dela, foi quando começou o Gamas, era sempre lá no salão de festa dela, depois foi crescendo, os meninos mudaram o espaço, mas eu cheguei aí em reunião lá, e é uma energia muito legal, assim, porque a gente sente amor pelos filhos, amor incondicional, então esse amor a gente consegue ampliar ele para essa rede, sabe? Isso é muito bom. Sem dúvida. Eu hoje sou movido pela emoção. Eu adoro filme de drama, porque eu gosto de drama quando você vê aquela emoção bem forte, assim, você humaniza, né? Fica mais real as coisas. Quando eu adoro esses grupos terapêuticos. Inclusive, participo de alguns poucos exclusivo de homens e participei agora de um curso chamado Teoria do Apego, do Alexandre Coimbra. Muito, muito, muito legal. Se aprofunda muito as relações humanas, né? Bebel, agora chegando num ponto do seu livro, eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram essa pergunta e me incomodou no sentido do porquê. Eu estou escrevendo um livro também, já tem quase 3 anos, não consegui acabar, um processo muito difícil. O seu, pelo que você falou, escrito, ele já está finalizado, correto? Ele está passando por revisão e diagramação agora. Tá, então a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, por que escrever um livro? Na verdade, assim, eu não tinha pensado em escrever livro, não. Mas todo mundo fala assim, você tem que plantar uma árvore. Minha mãe sempre quis escrever livro. Ela ficou super feliz quando eu falei que estava escrevendo, porque ela falou, ela está me realizando meu sonho. Então, meu livro até estou dedicando à minha mãe, ela nem sabe ainda, mas a dedicatória é para ela. Mas foi ano passado, depois que eu tinha passado pelo processo de tratamento do câncer, radioterapia e tudo, eu fui convidada para dar uma palestra no BH Mais, e aí essa palestra foi contando um pouco dessa minha trajetória, essa é uma palestra de 40 minutos, não dá para falar muita coisa, mas eu falei de vários assuntos diferentes que a gente está conversando aqui, e aí algumas pessoas falaram, você devia fazer um livro contando isso, porque é muita coisa, é muito rico e não sei o quê, e aí já tinham me chamado para escrever um livro, a Ivana Moreira, né, da Canguru, já tinha falado para eu escrever um livro, para a gente fazer um livro do Padecendo e tal, com cada uma escrevendo um capítulo, mas eu achei muito complexo pegar várias pessoas escrevendo e tal, porque uma só já é muito complicado. Eu falei, não, eu prefiro eu contar as histórias do meu ponto de vista. Um olhar, quando eu falo da história da Carol Oliva, que perdeu o primeiro filho, eu peguei algumas histórias assim, que foram marcantes de vários temas diferentes para colocar. Só que quando eu comecei a escrever, foi interessante porque eu falei, gente, eu preciso começar do começo. Então eu comecei de quando eu nasci. Porque não dava para eu contextualizar... Começar já na sua maternidade, né?
Não podia ser assim, depois que meu filho nasceu, porque eu tinha toda uma história antes que eu preciso mostrar para as pessoas, assim, as coisas que eu fui aprendendo antes e como que eu fui mudando a minha visão de mundo em função das coisas que eu vivi antes de ter filho e depois de ter filho, né? Perfeito. Mostrar a sua própria evolução, né? De onde eu vim. Então foi um processo que às vezes foi um pouco doloroso. Tinha dia que assim, foi difícil assim, parir algumas partes do livro, porque nem tudo na nossa vida são flores, né? E eu não queria deixar nada assim passar em branco. É lógico que teve muitas coisas que eu poderia ter escrito, que eu preferi não escrever, até por outras pessoas que eu não queria expor, enfim. Mas eu contei mesmo, desde a minha infância, alguns pontos. Então, tem coisas engraçadas, tem coisas tristes. É um livro que eu espero que agrade as pessoas, porque ele não é falando de mim, mas é falando da minha visão de mundo, basicamente, assim. Mas contando várias histórias de várias pessoas, encaixando uma história na outra, sabe? Contextualizando, assim. E com o coronavírus, como é que tá a programação de lançamento, como é que vai fazer agora? Já pensou nisso? Esse é o seminário agora que foi adiado, né? E aí, com a quarentena e o adiamento desse evento, eu falei, bom, agora eu acho que eu vou escrever um pouco mais, porque eu acabei incluindo um pouco do coronavírus, finalizando ele com esse momento que a gente está vivendo agora. Eu falei, não posso deixar um livro agora nessa época eu não falar disso, sem ter nenhuma menção, como é que está mudando a nossa visão, a nossa vida e tal, como é que está influenciando. Então, eu escrevi mais um pouco. E aí, como eu tinha tempo, eu resolvi ilustrar também. Então, eu fui desenhar. E aí, hoje eu mandei os desenhos para eles poder diagramar. Então, aí foi adiado. E a gente, com esse negócio de não sabe quando que vai poder encontrar muita gente, o lançamento está previsto para 4 de julho, agora, né, no seminário em São Paulo, e em Belo Horizonte depois dessa data, mas a gente está avaliando ainda, né, vendo como é que vai ficar o surto da epidemia e tudo, para ter as datas certinho, assim, confirmados. Mas está em processo, quem comprou só o livro, né, sem ir no lançamento, vai receber pelo correio normalmente, e as outras pessoas a gente vai avisar, né, como é que está a programação, porque não tem muito jeito de dar certeza, a gente não é o momento, não dá para ter certeza de nada. Nem médico especialista está dando certeza, quem somos nós, né? E para finalizar o assunto do livro, o nome é Sem Paraíso e Sem Maçã. Ele já é como é que se diz, um prelúdio do que é a maternidade, uma desromantização da maternidade, seria isso? Porque a gente queria um nome que tivesse referência com Padecendo no Paraíso. Sim. Eu não queria que fosse Padecendo no Paraíso, porque não é bem isso. E aí, Sem Paraíso e Sem Maçã veio porque, no final, nós somos Evas largadas lá do fora. E a gente não pôde nem sair com a maçã do paraíso, a gente saiu de mãos abanando mesmo. E é meio essa brincadeira, assim. E além disso, tem a música Eva, né? É uma música que sempre toca, a charanga sempre toca no carnaval. Aquela... Da Ivete Sangalo? Sangalo é uma música que representa muito pra gente. A Micho, que é a nossa amiga que morreu de câncer em 2016, é a música que faz a gente lembrar dela. E a gente sente que ela está junto com a gente. Então, tem uma referência à Michelle também, assim, bem, né? Uma sutil homenagem. Isso é para deixar ainda mais emotivo, ainda mais pesado, no sentido de peso bom, na verdade, né? O livro. Eu conheci, na verdade, a história da Padecendo um pouco para frente, e por ser homem eu conheço pouco, não tô lá dentro. Já tô ansioso, imagina as mães que lá estão. Vocês estão com quantas mães hoje? Tem 10.300 por aí. E quase 4.000 na fila de espera. É muita gente. É muita mãe, é muita história e é muito acolhimento. Não tenho dúvidas que vocês ajudam assim, a deixar a maternidade mais leve. Que realmente a maternidade, o nome Padecendo no Paraíso é perfeito. É basicamente isso. Foi bem legal. Gostei de verdade. Manda um abraço pro teu filhote. Até mais, irmão. Tchau, pessoal. Um maternar mais fácil com esse apoio do Padecendo. Não há dúvida de que realmente vocês facilitam. E grupo é grupo.
como é que se diz, aquele velho ditado, né, que se precisa de uma aldeia para criar uma criança, a aldeia ela pode ser online, ela pode ser através de um grupo, ela pode ser através de uma comunidade. Bebel, você quer deixar pra gente alguma consideração? O que você tem para falar para as pessoas agora nessa quarentena, ou para as mães que estão puérperas, malucas em casa? Como que elas podem, mesmo que não entrem no próprio Padecendo, que tem uma filha gigante, como é que elas podem achar acolhimento nos seus próprios meios? Eu falo assim, gente, muitas vezes as pessoas me chamam aqui mandam mensagem privada para mim no meu Instagram pessoal, né, no Babel Soares, falam, eu estou na fila do grupo há muito tempo, tal. Eu dou um jeito de achar a pessoa lá. O que acontece? Eu não consigo chegar e todo dia ficar olhando a fila e todo dia entra mais 100, uma progressão assim que não dá, e a gente não pode deixar aprovar todo mundo, porque pode ter homem, pode ter perfil falso, a gente tem, né, que ter tem que ter critério. Certo. Nossa, apesar de 10 mil pessoas já ficar meio impossível isso, assim, mas tem que ter algum critério. E todas as pessoas que me chamam inbox, eu faço um esforço para responder aqui pelo Instagram, às vezes eu demoro, porque às vezes a mensagem ficou no limbo ali, ela passa outros, eu não acho, mas eu procuro responder todo mundo. Às vezes eu fico até tarde, até meia-noite, 1h da manhã, só para poder responder. Então, assim, quando eu vejo que o assunto é sério, sempre tento ajudar, indicar um profissional para ajudar. O que eu posso fazer aqui, que eu já até escreveu aqui também, que eu estou sempre aberta, ela sabe disso. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre câncer, sobre depressão, como que eu posso ajudar, eu estou sempre disposta. Nem sempre eu consigo, às vezes eu dou uma resposta assim, eu mando só um link para a pessoa, às vezes ela acha que eu sou grossa, mas gente, não é, porque eu prefiro responder muita gente com 2 palavras do que não responder, deixar muita gente no vácuo, assim. Então, às vezes eu mando o link, assim, depois na hora que eu tenho tempo eu converso direito, mas eu não fico muito de oi, tchau, assim, mas não é falta de educação, é porque assim, eu quero resolver o problema da pessoa, mas às vezes eu não tô com tanta disponibilidade, assim. E é muita gente também, né? A gente lembrar de respirar, de dar uma pausa. Eu aprendi a fazer yoga depois que eu me mudei para São Paulo, então todo dia eu gosto de fazer yoga de manhã, eu faço meditação de manhã e de noite, virou uma coisa, assim, um ritual mesmo. Eu não sabia parar minha cabeça, meu cérebro ficava funcionando igual um louco, assim, eu tinha muita insônia e tudo, e meditação me ajudou muito. As pessoas falam, todo mundo quer que fique meditando, gente, não é parar, não, assim, então ajuda a gente a diminuir aquela frequência, os batimentos cardíacos, a gente respirar, a gente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer e ligar o foda-se também, ajuda. Sem dúvida. A gente ligar o foda-se e falar assim, tudo bem que isso aqui tá super empoeirado, mas eu não vou limpar isso agora, e eu não vou fingir que não tô vendo. Então, assim, esses 10 minutos de manhã e 20 minutos da noite que eu tiro para meditar, eles estão mudando a minha vida. Né? Então, ótima dica. É uma dica nesse momento, assim, que é fundamental. Principalmente nos tempos de agora, né? Que a gente precisa trazer... Nós automaticamente já estamos ficando mais introspectivo, nos olhando melhor. Nada melhor como uma meditação. E para as mães que por algum acaso não conseguem ter contato também com o Padecendo, tenta outro tipo de rede de apoio também, né? Ela pode começar a conversar ou com a vizinha, ou com a prima distante que também está grávida, enfim... Quando a gente consegue encontrar no outro pautas similares que a gente está vivenciando, a gente recebe acolhimento quase que automático, né? Sim, com certeza. Mas então é isso. Bebel, brigadíssimo pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Rafa, adorei. Vamos finalizando. Em breve a gente vai publicar mais um episódio do Sem Choro Podcast e a gente posta aqui nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, abraço. Tchau. Beijo, gente. Até mais.